Bem-vindo a mais um vídeo do Investpedia. Hoje a gente vai falar um pouco sobre suporte e resistência. Esse vídeo é um complemento do artigo chamado Identificando Suporte e Resistência no Gráfico de Ações. Então é legal que você leia esse artigo para entender melhor o que a gente vai falar aqui no vídeo, ok? Nada melhor que exemplos para a gente entender esse tipo de conceito. Então vamos lá. Esse gráfico aqui é o gráfico da Vale 5, e a gente pode notar que desde aqui de cima o ativo está numa clara tendência de baixa, representada aqui por essas setas vermelhas. Chega um momento em que os vendedores perdem a força e os compradores entram no mercado comprando esse ativo, fazendo com que essa tendência de baixa seja pausada exatamente aqui nessa primeira seta azul. A partir desse momento, o ativo começa a subir, faz um novo topo aqui, ele volta a cair e para exatamente no mesmo nível da primeira seta azul, como a gente pode ver aqui na segunda seta azul. Ele repete o movimento de alta, volta a cair e para na terceira seta azul. O que isso quer dizer? Fica muito claro que nesse nível aqui existe um suporte. Eu vou traçar essa reta aqui. Essa reta é imaginária, mas na hora que a gente coloca no gráfico fica bem claro para perceber o que é um suporte. Então, a gente pode notar que essas três setas azuis foram exatamente os lugares onde os compradores entraram, fazendo com que o ativo não ultrapassasse esse nível de suporte. Então, isso é o que a gente chama de reta de suporte. Agora, vamos dar uma olhada no que seria uma reta de resistência. Ao contrário do exemplo anterior, a gente pode notar que o ativo vem aqui numa tendência de alta, representada pelas setas verdes, e chega um momento que ele não consegue continuar subindo, que são essas setas azuis aqui. A gente percebe que os vendedores ganham força nesse ponto, que o ativo começa a cair, que ele volta a subir na região da segunda seta azul, que ele cai novamente, que ele volta a subir na terceira seta azul, que ele bate lá e cai novamente. Isso é o que a gente chama de uma zona de resistência. Eu vou traçar aqui uma reta para vocês entenderem melhor, mais ou menos nessa região aqui. A gente tem o que a gente chama de reta de resistência. Nesse ponto, o ativo não consegue continuar subindo e ele faz uma pausa. É muito importante salientar que uma reta de suporte ou de resistência não necessariamente significa que o ativo vai reverter a tendência anterior naquele ponto. Como a gente pode ver aqui, a tendência anterior era de alta, ele bateu na zona de resistência, só que ele não iniciou uma nova tendência de baixa, ele ficou lateralizado. A gente pode notar que aqui existe um novo suporte, que ele bate lá na resistência, volta para o suporte, bate na resistência, volta para o suporte, bate na resistência. Então, isso é o que a gente chama de zona de resistência, ok? Vamos partir para outro exemplo aqui. Nesse caso, o papel é a Gerdau, é a GGBR4. Outro conceito importante de suporte e resistência é que, como um é o contrário do outro, quando uma resistência é rompida, ela vira um novo suporte. E quando um suporte é rompido, ele vira uma nova resistência. A gente pode notar aqui, tem um canal lateral, representado entre essas duas linhas azuis, e aqui a gente tem as setas vermelhas. Repare como o ativo bate lá na zona de resistência, volta para o suporte, bate na resistência, volta para o suporte, bate novamente na resistência, volta para o suporte. Mais cedo ou mais tarde ele vai romper essa zona de congestão, ou para baixo, rompendo o suporte, ou para cima, rompendo a resistência, que é o caso desse exemplo. Reparem como nesse ponto aqui, ele rompeu a resistência e iniciou uma subida. Ele fez um novo topinho aqui e ele voltou a cair. Só que repare como essa antiga resistência aqui virou um suporte no ponto da seta verde. Ele respeitou essa zona de suporte para continuar subindo. Então aqui fica bem claro para a gente que uma resistência rompida se transforma num suporte e que um suporte se transforma numa resistência, ok? É importante que isso fique bem claro. Vamos para um terceiro exemplo aqui. A gente tem aqui o ativo é a Cyrela e eu não tracei nem suportes nem resistências no gráfico
para a gente tentar identificar junto. Eu sei que a princípio o primeiro contato com o gráfico é sempre um pouco complicado e por isso que a gente vai traçar junto aqui. Então vamos lá. Eu posso perceber que o ativo chegou nessa zona aqui, iniciou uma queda, voltou para aquela zona, iniciou uma queda. Então, nessa zona aqui, a gente pode falar que existe uma resistência. Ok? Quando que ele vai romper essa resistência? Ele bateu lá uma vez, voltou. Bateu outra vez, voltou. A partir do momento que ele começa a subir de novo e rompe essa reta azul de resistência, ele faz uma nova máxima aqui e volta. Repare como aquela antiga resistência virou um novo suporte. Esse topinho que a gente tinha aqui virou uma resistência fraca. Por que ela é fraca? Porque tem só um toque nessa reta. Tem mais alguns aqui para trás, mas a gente está olhando mais aqui esse ponto, ok? E o ativo rompeu essa nova resistência e aquela resistência que não era muito forte, agora vira um suporte interessante. Porque repare que a hora que ele rompeu essa linha azul aqui, ele iniciou uma subida, voltou a cair, parou exatamente naquela zona, que antes era uma resistência, agora é um suporte, voltou a subir, voltou a cair, parou novamente nessa zona, voltou a subir, voltou a cair, parou novamente nessa zona. Isso é o que a gente chama de um suporte um pouco mais forte, porque ele tem vários toques nessa linha. Ele tem um toque aqui, aqui ele quase tocou, aqui mais um toque, aqui mais um toque. Então, quanto mais toques numa linha de suporte ou de resistência, mais relevante ela se torna. A gente pode notar também que nessa região aqui, o ativo formou uma nova resistência. Ele bateu lá e voltou, bateu lá e voltou, ele rompeu para cima nessa região e continuou subindo. E foi embora lá para cima. Aqui a gente pode identificar mais uma zona de suporte. É importante, não precisa procurar milimetricamente traçar tanto o suporte como a resistência. Aqui o que interessa é o bom senso para a gente compreender que isso aqui é uma zona de suporte. Então aqui a gente tem um novo suporte. Ok? Eu espero que tenha ficado bem claro para todo mundo o que é suporte e resistência e espero que esse vídeo tenha ajudado a clarear um pouco a ideia de como traçar suporte e resistência no gráfico. Qualquer dúvida é só postar nos comentários aqui embaixo que a gente tenta responder o mais breve possível. Ok? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Obrigado.